Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje, já no seu cenário habitual, aqui na Band, conversa com um médico especialista numa importante área da medicina, relacionada às chamadas doenças da cabeça e do pescoço. Ele é também presidente regional da SBCCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e um dos responsáveis pela organização do 25º Congresso Nacional da Especialidade, realizado esta semana em Natal, reunindo autoridades brasileiras e internacionais dessa área. Com satisfação, eu entrevisto o médico Fernando Pinto, que vai nos falar um pouco sobre a sua especialidade e também fazer um balanço do evento que ele organizou com muita competência. Meu amigo Dr. Fernando Pinto, agradeço você ter aceitado o convite de participar dessa entrevista e você que está vindo de um momento bacana que foi exatamente a realização do 25º Congresso da sua área, feito aqui em Natal. Eu queria inicialmente, Fernando, antes, houve no mês de julho um evento uma campanha chamada Julho Verde. E o Julho Verde é exatamente fazendo com que as pessoas se cuidem da prevenção de câncer na área de cabeça e pescoço. Eu queria que você dissesse para o nosso telespectador como foi, quais foram os resultados do Julho Verde e também adiantasse um pouco quais as áreas tratadas efetivamente nessa especialidade de cabeça e pescoço. Obrigado pela oportunidade e abertura do seu programa. E, de certa forma, o Julho Verde foi uma campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço com a intenção não só de orientar os profissionais da área de saúde, mas também a população com relação ao diagnóstico precoce e à prevenção dos tumores na área da cabeça e pescoço. Nós sabemos que grande parte desses tumores tem relação com dois hábitos, que são o fumo e o álcool. E, obviamente, as campanhas são orientadas para evitar esses fatores de risco. Além da questão de um trabalho de educação dos profissionais de saúde, porque nós sabemos que 80% dos tumores na área da cabeça e pescoço normalmente chegam às unidades de saúde em fase avançada. A ideia é, obviamente, orientar esses profissionais para que esses pacientes sejam encaminhados de uma forma mais precoce e esse tratamento possa ser mais efetivo. Então, são pequenas orientações que podem realmente prevenir, como lesões na cavidade oral que não cicatrizam por mais de 15 dias, como uma rouquidão que possa aparecer e durar por mais de 15 dias e obrigatoriamente ela teria que ser investigada. A presença também de massas ou de nódulos no pescoço de evolução progressiva levam ao alerta para que a população possa procurar um profissional especializado e muitas vezes ter o seu diagnóstico precoce, porque isso vai influenciar certamente no resultado do seu tratamento. Significa dizer, então, que apesar de ter sido Julho Verde, mas pode ser todos os meses do ano verde, porque a prevenção é fundamental. Exatamente. Não tenha dúvida que o grande segredo está realmente na prevenção. Como é que os tumores nessa área se classificam? Existem os tumores benignos e os tumores malignos, que podem realmente acontecer em vários segmentos da área da cabeça e pescoço. Vão acontecer na pele, que é o tumor mais frequente aqui na nossa região. O câncer de pele é o câncer de maior incidência no mundo. Podem acontecer na área da boca, da faringe, da laringe, na área das glândulas salivares e também na nossa região, na glândula tireoide. Então, hoje, a maior frequência das patologias na área da cabeça e pescoço estão no segmento da pele e na glândula tireoide. Essa é a parte visível que você falou de algumas coisas há pouco. Agora, sintoma que o paciente sente, quais são esses primeiros sintomas que ele percebe e precisa, portanto, procurar o médico urgentemente? Isso, obviamente, vai depender do segmento. Com relação à pele, a presença de
lesões ulceradas, lesões nodulares, áreas cicatriciais, áreas de sangramento, levam a atenção para que o paciente, olhando para um espelho, pelo menos cheque que existe alguma coisa errada e possa procurar o profissional especializado. Na área do pescoço, o diagnóstico pode ser detectado através do aparecimento de massas ou de nódulos ou de qualquer aumento de volume cervical. Esse aumento, se acompanhado de dificuldade para se alimentar, de alterações no padrão da voz, podem chamar a atenção para os tumores de origem maligna. E na boca, como eu já havia citado, é fundamental se procurar alterações na coloração da mucosa, ou seja, áreas avermelhadas, presença também de ulcerações, de lesões que não cicatrizem, de amolecimentos dentários e principalmente o sintoma da dor, que pode alertar ao paciente de que esteja havendo alguma alteração a este nível. Doutor Fernando, essa área, ela é mais ligada à oncologia ou à otorrinolaringologia? Ela é mais ligada à oncologia. A diferença é que o otorrino, ele trata mais as patologias benignas relacionadas ao trato aéreo digestivo superior, principalmente a parte de infecções e de alergia. E a cabeça e pescoço, ela trata mais a parte cirúrgica dos tumores relacionados a esse segmento. Quais são essas doenças mais comuns, então, na sua especialidade? As doenças mais comuns, como eu já havia comentado, são os tumores de pele, principalmente pelo alto índice de raio ultravioleta que nós temos aqui no nosso estado, e também as patologias da glândula tireoide. O Rio Grande do Norte ele tem a segunda maior incidência do Brasil em relação ao câncer de tireoide. E a gente não sabe exatamente por quê. Talvez alguns fatores dietéticos ou fatores geográficos possam justificar essa alta incidência. E muitas vezes esses tumores eles são diagnosticados de maneira acidental. O paciente procura um ginecologista, ou procura um otorrino, ou procura um cardiologista e que pede uma ultrassonografia e detecta um nódulo na glândula tireoide. E a literatura chama esses nódulos de incidentalomas, ou seja, o nódulo de tireoide diagnosticado acidentalmente. E essa incidência cresce no mundo todo. O câncer de tireoide hoje é o câncer de maior incidência no mundo e de menor mortalidade no mundo. Ainda bem. Isso. Ainda bem. Você falou há pouco do fumo e do álcool como sendo fatores de risco. Uma pergunta para lhe fazer é o histórico familiar, a história da família, do paciente, ela também indica alguma coisa com relação a isso? Com certeza. Nós sabemos que 80% dos tumores eles podem ter relação normalmente com os fatores de risco, ou seja, fatores chamados de exógenos ou fatores externos, como o fumo, o álcool, o HPV, má higiene ou má condição dentária. Mas uma parcela desses tumores tem realmente uma herança genética. E alguns deles já são estudados, principalmente em relação a alguns tipos de câncer de tireoide, que podem ser prevenidos através da avaliação de marcadores genéticos e que algumas famílias que são portadoras desses marcadores podem ter uma cirurgia indicada precocemente, evitando muitas vezes que esses tumores possam vir a se desenvolver. Perfeito. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível.
O Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte tem o compromisso de democratizar o acesso à capacitação e à qualificação para o mercado de trabalho. Através do SENAC, realiza palestras e workshops gratuitos com o objetivo de disseminar o conhecimento em diversas áreas da formação profissional, adicionando ao currículo dos potiguares novas perspectivas. Entre as opções, há palestras nas áreas de meio ambiente, gestão e negócios, gastronomia e segurança. Ao final, todos os participantes recebem certificado. Disque SENAC ou acesse o site da instituição e se informe quais as próximas datas. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. O cliente da Unicred Natal sabe que tem um grande leque de serviços à sua disposição. Pelo site, acesso rápido e seguro à sua conta. Pelo celular, a consulta do seu saldo. Além disso, pode realizar transferências ou fazer pagamentos, além de fazer saques em mais de 11 mil terminais eletrônicos aqui no Brasil. Ligue 40 09 35 35 e seja também um cooperado Unicred. Nós voltamos à nossa entrevista com o Dr. Fernando Pinto. Qual é a diferença entre tireoide e paratireoide? Na realidade, são duas glândulas distintas, só que são bem próximas. A tireoide é uma glândula que tem normalmente um formato de um escudo ou de uma borboleta e que ela se situa aqui na região anterior do pescoço. E é fundamental porque produz dois hormônios chamados de T3 e T4 que mexem com todo o metabolismo do corpo. E a paratireoide já é uma glândula que se situa atrás da tireoide, próxima à tireoide, como o próprio nome já diz, e que é responsável por todo o metabolismo do cálcio do organismo. Então ela retira cálcio do osso, do rim, do intestino e pode causar distúrbios do tipo osteopenia, osteoporose, dores ósseas, cálculos renais, né? Dependendo da patologia que a acomete. Doutor Fernando, uma coisa, como é que se detecta problemas nas glândulas salivares? Normalmente, por aumento de volume dessas glândulas, quando nós temos patologias inflamatórias, então o que acontece muitas vezes é o aumento de volume da glândula, geralmente nas glândulas chamadas submandibulares, acompanhado de dor e muitas vezes de um quadro infeccioso associado. Em algumas situações pode haver também alteração da saliva, essa saliva ficando mais espessa e às vezes com uma característica purulenta. Eu estou fazendo essas perguntas, com certeza o nosso telespectador está antenado, porque são perguntas que sempre são feitas, eu tenho certeza, aos médicos. Por exemplo, o que são linfonodos? Os linfonodos é o que a gente chama popularmente de gânglio, de landra, de íngua, que nada mais são do que órgãos de defesa que nós temos no pescoço, na axila, na região inguinal, em vários lugares do nosso organismo, e que vão reagir normalmente aos processos infecciosos e inflamatórios em 95% dos casos. Mas em um percentual menor de casos, esses linfonodos podem estar relacionados a tumores, ou seja, são disseminações de alguns tumores, ou seja, são metástases desses tumores. Então, aqueles linfonodos que eles persistem por mais de 15 dias, que tenham uma evolução progressiva, em relação ao tamanho e ao número, eles devem ser obrigatoriamente investigados. O que é traqueostomia?
Traqueostomia é um tipo de procedimento em que se faz uma abertura na traqueia para a colocação de uma cânula, muitas vezes em substituição a um paciente que tenha uma intubação prolongada numa unidade de terapia intensiva e outras vezes em função de obstrução por tumor. Os tumores da laringe, quando chegam em fase avançada, eles causam obstrução respiratória e muitas vezes esses pacientes têm que ser submetidos na urgência a um procedimento de traqueostomia para que ele tenha a via aérea permeável. Permeável. Todos os tumores dessa área da cabeça e do pescoço, eles são necessariamente malignos? Não. A grande parte deles são tumores benignos, né? Graças a Deus. Mas a incidência de tumores malignos na área da cabeça e pescoço, ela tem aumentado muito devido aos maus hábitos do fumo e da bebida. E hoje também se estuda muito a relação com o HPV, porque nós estamos detectando pacientes cada vez mais jovens, com tumores na boca, na faringe e na laringe, que nunca fumaram e que nunca beberam. E realmente há uma preocupação dos especialistas, porque a incidência desse tipo de tumores tem crescido bastante nessa população. E qual é a causa da aparição de tantos problemas ligados ao HPV? Com certeza a mudança no comportamento sexual, né? A gente sabe que a multiplicidade de parceiros, a questão do sexo oral, facilita com que haja disseminação do HPV. E é importante que as crianças, antes da vida sexual ativa, elas sejam vacinadas, porque isso pode oferecer uma resistência através da produção de anticorpos para que no futuro eles estejam protegidos com relação ao HPV. Não adianta fazer a vacinação depois da vida sexual ativa. E o HPV, de certa forma, é encontrado numa grande parcela da população. Existem várias cepas ou vários tipos de HPV e alguns deles é que podem ter relação com o câncer da área da cabeça e pescoço. O beijo é prejudicial nesse caso? Qualquer tipo de contato, né, com mucosas, pode haver a transmissão do HPV. Fernando, você falou da vacina. Nos postos de saúde aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, é fácil encontrar essa vacina? Como é que o paciente deve fazer? Como é que a pessoa deve fazer ao se dirigir a um posto de saúde para pedir para ser vacinado? Não, normalmente não existe a disponibilidade desse tipo de vacina no serviço público. São serviços privados que disponibilizam isso. Perfeito. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e IGC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com IGC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom.
Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso, você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens, além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São 3 unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. A Liquida Natal 2015, organizada pela CDL, terminou esta semana e foi um grande sucesso. Muitas lojas aderiram à campanha e, com isso, quem ganhou foi você, consumidor, que aproveitou os descontos e deve ter feito, sem dúvida, ótimas compras. Parabenizo daqui os seus organizadores. E um outro lembrete, se você quiser promover uma festa ou qualquer outro evento, não esqueça, a iluminação tem que ser com Castelo Casado, para você brilhar ainda mais. E voltamos à nossa entrevista com o Dr. Fernando Pinto, a quem renovo os agradecimentos por ter aceitado essa entrevista tão esclarecedora. O telespectador certamente está gostando muito de assistir. É uma pergunta que se refere a um diagnóstico que preocupa muitas pessoas, que é a questão dos nódulos da tireoide. Quando acontece isso, o paciente deve fazer o quê? Recorrer a quem? E se essa questão da aparição dos nódulos, ela é crítica, ela é muito perigosa, quais os riscos que acarreta? Dê essa orientação, o telespectador está louco para saber essa resposta. Bom, na realidade, os nódulos são as patologias que mais acometem a glândula tireoide. Isso gera uma expectativa grande nos pacientes, dada a face ou a preocupação em relação à malignidade desses nódulos. Mas é importante salientar que se estima que mais de 50% da população possa ter um nódulo de tireoide e não saiba que tem esse nódulo. Mas, em contrapartida, 95% desses nódulos são benignos e, na maioria das vezes, não trazem sintoma, são descobertos por acaso, às vezes através de uma ultrassonografia, e não vão necessitar de nenhum tratamento. Na vigência do diagnóstico do nódulo, é importante avaliar as características ultrassonográficas e, a partir do tamanho e de características suspeitas de malignidade, determinar a realização de uma punção. A punção é o principal método de diagnóstico e que tem a finalidade de retirar células de dentro do tumor e determinar se esse nódulo teria ou não uma indicação de um tratamento cirúrgico. Mas é importante salientar que muitos desses nódulos passavam desapercebidos a vida inteira. Então, pessoas tinham nódulo, conviviam com eles, morriam com eles e não sabiam que tinham. E hoje, com a popularização da ultrassonografia como método diagnóstico mais importante, esses nódulos estão sendo cada vez mais detectados. E, de certa forma, quando se detecta um nódulo, dois são os profissionais que normalmente avaliam, o endocrinologista e o cirurgião de cabeça e pescoço. Muito bom. De qualquer forma, tranquiliza o cidadão, porque não é tão perigoso assim, até porque no passado muitos, como você falou, morreram inclusive com sem nem saber que tinham esses nódulos. Mas eu queria mudar de assunto agora, doutor Fernando Pinto, para uma coisa que vai lhe dizer também respeito, muito de perto, o que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço? É uma sociedade constituída por especialistas nessa área e a cirurgia de cabeça e pescoço, ela está relacionada principalmente aos tumores malignos e benignos no segmento da cabeça e pescoço, sejam eles envolvendo boca, laringe, faringe, glândula salivar, tireoide e também algumas patologias congênitas e também relacionada ao tratamento do trauma no segmento da cabeça e do pescoço. Doutor Fernando Pinto, desde quando existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço? Há quanto tempo ela foi fundada, criada aqui no Brasil? Ela foi fundada há mais de 50 anos e tem a sede em São Paulo. A finalidade é congregar todos os especialistas, né, de diversos serviços formadores na área de cabeça e pescoço. E essa sociedade, ela tem congressos bianuais
que reúne esses especialistas para discutir diversos assuntos nessa área. Aqui no Rio Grande do Norte, você preside a regional dessa sociedade. Desde quando você preside e como é que você se sente em comandar uma área tão importante aqui no sentido de ser uma seccional da sociedade brasileira? Nós estamos à frente da regional há aproximadamente 4 anos, desde 2011, porque para constituir uma regional nós temos que ter um número mínimo de especialistas na área. E em Natal nós não tínhamos ainda especialistas suficientes para poder constituir essa regional. No Brasil, de uma maneira geral, o número de especialistas é pequeno. Nós temos em torno aí de 600 especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço. Então, é um número ainda pequeno e nós sabemos que existem várias capitais e várias áreas mais distantes que ainda não dispõem desse profissional. Quantos são os profissionais hoje que fazem parte dessa regional que você preside? Em Natal, nós temos 10 profissionais e mais 2 em Mossoró. Então, ao todo, são 12 profissionais no estado que dão cobertura a essas patologias. Você falou há pouco que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ela organiza eventos. E, inclusive, acaba de acontecer um evento muito bacana, muito grande, que foi elogiado, que foi muito comentado, que exatamente na área. E você foi um dos organizadores dela. Do que se tratou esse 25º Congresso? Nós tivemos a oportunidade de organizar esse evento de 8 a 11 de setembro, foi realizado no Centro de Convenções, e esse evento ele teve uma característica de ser multidisciplinar e também de dar uma individualização ao tratamento, que hoje é uma coisa extremamente importante, é você não generalizar condutas, é você tentar individualizar esse tratamento especificamente dependendo da característica de cada paciente e de cada caso. Nós tivemos a oportunidade de trazer 4 especialistas, um do Japão, o Dr. Isushiro Ito, que hoje é uma das maiores referências no mundo com relação ao câncer da glândula tireoide, além de 3 convidados americanos. Então, vários pontos foram discutidos durante esse evento, como a cirurgia robótica, que vem crescendo no mundo inteiro e também na área da cabeça e pescoço, a parte de cialoadenoscopia relacionada ao diagnóstico das glândulas salivares, ou seja, são endoscópios cada vez mais finos que permitem entrar dentro da glândula e não só diagnosticar, como tratar patologias na glândula salivar, como a retirada de cálculos por via endoscópicas. Nós tivemos a parte de monitoramento intraoperatório de nervos, que isso dá uma segurança muito grande em um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de tireoide, por exemplo. Tivemos avanços na área de hemostáticos e de bisturis ultrassônicos, que permitem hoje uma maior segurança e uma maior agilidade durante o procedimento cirúrgico, além também de toda a parte de reabilitação vocal, através de utilização de próteses. Os pacientes que são submetidos a uma cirurgia de laringe, eles têm como principal sequela a perda da voz. Então, nós enfocamos muito a questão da colocação de próteses fonatórias que podem permitir que esse paciente retorne ao seu convívio social. Além de todas as patologias que nós já comentamos aqui especificamente em todos os segmentos da área da cabeça e do pescoço. Então, eu só tenho que lhe parabenizar pelo que você está dizendo, o balanço foi extremamente positivo. Foi, com certeza. Nós tivemos aqui em torno de 1.000 participantes no Congresso. Natal sempre é uma cidade muito atrativa com relação às nossas características turísticas, mas nós tivemos a oportunidade não só de realizar um congresso de bom padrão científico, né, e agregar também as belezas naturais da nossa cidade, àqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco. Eu agora só tenho que lhe agradecer por você ter participado da entrevista, porque quando ela é boa, como essa daqui foi, tanto para nós, como principalmente para o telespectador, o diretor fica olhando o relógio dizendo que o tempo acabou. Infelizmente, o tempo acabou. Eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite e ter tido essa conversa tão bacana. Muito obrigado mais uma vez a você e a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza que no próximo ponto de vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.